Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Graça e paz a você que está aí pelo Facebook, pelo YouTube. Glória a Deus pela sua vida. Graça e paz aos que estão aqui. Graça e paz. Antes de eu começar minha ministração hoje, deixa eu falar desta coleção muito preciosa que são os livros MGA, série Graça e Apostolado. Eu estou com a coleção aqui, ó, todos os livros. Eu não sei se você tem, então deixa eu te mostrar um a um rapidinho antes de eu começar a ministração hoje. Livro MGA, série Graça e Apostolado, volume 1. Assunto: Crescendo na Graça, Reinando em Vida, e a minha graça te basta. Livro MGA, série Graça e Apostolado, volume 2. Assuntos: Eleitos por Deus em Cristo, Graça sobre Graça e Apostolado. Livro MGA, série Graça e Apostolado, volume 3. Assuntos: O Ministério da Reconciliação, Foi Ele e não nós, e o Fim da Lei. Livro MGA, série Graça e Apostolado, volume 4. Assuntos: A soberania de Deus, Não somos como Moisés, e a salvação eterna do cristão. Muito importante, hein? Livro MGA, série Graça e Apostolado, volume 5. Assuntos: Prosseguindo para a perfeição, Seguir somente e o ministério de Paulo. Olha os assuntos, ó. O ministério de Paulo. Livro MGA, série Graça e Apostolado, volume 5. Livro MGA, série Graça e Apostolado, volume 6. Olha que coisa linda. Assuntos: Predestinação, a certeza da salvação. Graça, mostrando o erro e por que está errado. Os batismos. Nesse volume 6 eu falo sobre isso. Um novo sacerdote, uma nova lei. Volume 6. E o mais recente, o mais atual, livro MGA, série Graça e Apostolado, volume 7. Esse é o mais novo. Assuntos: Graça, um outro nível da fé. Gentios, povo eleito e predestinado. Libertação em graça. Olha que assunto interessante. Então esses são os 7 livros da série Graça e Apostolado. É uma coleção. É bom que você adquira para que você tenha o mesmo modo de pensar, para que você entenda como eu entendo, veja como eu vejo, entenda a palavra de Deus como eu entendo. Adquirindo qualquer livro, série Graça e Apostolado, você vai ganhar grátis o Provérbios de MGA, eu mando pelos correios, e ganha grátis também uma das maiores revelações que Deus já deu no MGA, o Rei de Tiro. Uma alusão a Lúcifer e a Adão, o Rei de Tiro. Ninguém tem isso aqui na face da terra. Não vende nenhuma loja, não vende nenhuma livraria. Isso aqui é trabalho exclusivo do Ministério Graça e Apostolado. Então, adquirindo os livros, você vai ganhar grátis. Eu vou te enviar grátis Provérbios de MGA e o Rei de Tiro. Tá bom? Você pode me chamar no WhatsApp, nos grupos MGA, no nosso site graçaapostolado.com, pela rádio mgaonline.com. Você vai encontrar o link para você adquirir. E eu vou te mandar pelos correios gratuitamente. Você não paga correio, tá? Você me manda uma oferta e eu te mando esses livros para o seu crescimento espiritual. Amém? Entre em contato pelo site, aqui na igreja, na livraria, ou através da rádio MGA, e no nosso canal no YouTube, e eu vou te enviar gratuitamente pelos correios. Você só adquire os livros, eu mando os correios, você não paga. Entendeu?
Graça e paz, vamos orar, vamos agradecer a Deus, porque hoje tem alimento novo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Que a tua palavra seja revelada a tantos quantos vão me ouvir e me assistir nesse momento, para a tua glória. Que seja revelada a tua palavra. Haja espírito de sabedoria e de revelação para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Quem pode falar amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Abba, Pai. Pode se assentar. Ô, Deivão, me ajuda aqui. Esse aqui você pode cancelar, por favor, senão vai ficar me atrapalhando aqui. Hoje nós temos assunto novo, hein? Bíblia, papel. Deixa eu pegar minha caneta que está aqui embaixo. Está aqui. Bíblia, pode cancelar esse aqui. Bíblia, papel. Bíblia, está aqui. Papel e caneta. Porque hoje o assunto é forte. Hoje haverá muitas revelações da palavra de Deus. Bom, o tema hoje, entendendo, nós estamos estudando o livro de Hebreus, já faz algumas semanas. O tema hoje, entendendo Hebreus 6. Hoje Deus vai responder suas perguntas. Você que, mas aqui em Hebreus 6 fala, hoje Deus vai responder. Então o tema hoje marca aí, entendendo Hebreus 6, Bíblia, papel e caneta. Lembrando vocês que o livro de Hebreus é um livro que foi escrito pelo apóstolo Paulo aos cristãos judeus, ou seja, aos cristãos judeus que estavam saindo do judaísmo, né? Cristãos hebreus judeus que estavam saindo do judaísmo e recebendo a graça do apostolado. Entendendo Hebreus 6, vamos lá? Bíblia, papel e caneta. Hebreus 6, verso 1, já vai começar forte, hein? Hebreus 6, 1. Pelo que? Sublinha na sua Bíblia. Deixando. Sublinha aí, ó. Marca na sua Bíblia. Deixando. Do verbo deixar. Hebreus 6, 1. Pelo que deixando os ensinos elementares, ou seja, os primeiros ensinos da doutrina de Cristo, ou seja, de Jesus de Nazaré, sublinha aí, ó, prossigamos, do verbo prosseguir, sublinha na sua Bíblia, prossigamos para a perfeição. Sublinha, não lançando de novo, que é o mais importante. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Muitos não entendem isso aqui. Pastor, mas nós temos fé em Deus. Nós não cremos em Deus. Nós não temos fé em Deus. Quando Paulo fala de fé em Deus, ele se refere ao Deus da lei, da velha aliança. Hoje, em graça, nessa nova aliança, não se usa mais a expressão fé em Deus. Hoje se fala assim, ó, eu estou em Cristo. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. Deus nos reconciliou em Cristo. Então, trocou, mudou a aliança. Olha lá, ó, Hebreus 7, ó, veja aí. Eu li a semana passada. Hebreus 7, 12. Pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Hebreus 7, 12, ó. Mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Ou seja, mudou a aliança, mudou a lei. Está claro ou não está claro? Mudou a lei. Então, na graça, não se fala. Não é que você vai para o inferno se você falar. Não seja radical, nem extremista. Mas Paulo disse para Tito, para Timóteo, para usarmos a linguagem da sã doutrina, né? Falar o que convém à sã doutrina. Então Paulo estava ensinando os cristãos judeus hebreus que a fé em Deus era na lei. Eu tenho uma fé em Deus. Hoje, mais que fé em Deus, é você estar em Cristo. Consegue entender? É um outro nível. Fé em... Se você conversar com as pessoas aí da rua, aí, do mundo cotidiano, eles vão falar que tem fé em Deus. Não fala? E eles não falam que estão em Cristo. Não é verdade? Está errado. Então, e por que eles não falam que estão em Cristo? Porque eles não foram ensinados a graça. Porque de conformidade com Romanos 5, houve duas pessoas. Um estragou tudo,
fez o homem pecador, e o outro arrumou o estrago do primeiro, ou seja, Adão e Jesus. Então, quem nasceu antes de Cristo estava debaixo da jurisdição de Adão, ou seja, todos foram feitos pecadores. Quem nasceu debaixo da jurisdição de Cristo, que é a graça, já nascem salvos, sendo ovelhas. Vamos deixar claro isso. Nós não somos universalistas. Tem pessoas que pensam que nós somos universalistas. Nós não somos universalistas. O que é ser universalista? É dizer que todo mundo é salvo. Isso é uma heresia, porque não são todos que são salvos. Paulo diz que a fé não é de todos. Jesus falou sobre ovelhas e bodes. Paulo falou em Romanos 9 de vaso de honra e vaso da ira. Então fica claro que a salvação, que não é todo mundo que está salvo. Está claro ou não está claro? Porque tem vaso de honra e vaso de desonra. Tem ovelha e tem bode. Está claro ou não está claro? Então, o universalismo tem as suas heresias. E essa é uma delas, de dizer, que não é o nosso caso, que todo mundo é salvo. Já pensaram que nós pregamos isso? Já me falaram já. Já que você fala que todo mundo é salvo. Eu não falo que todo mundo é salvo. Quando eu me refiro a todos são salvos, todos que estão em Cristo. Todas as ovelhas. Está claro ou não está claro? Não é toda a humanidade que é salva. Amém? Bom, então Paulo, escrevendo para os hebreus, ele disse para fazerem, e vale lembrar vocês, é bom que você escreva isso. Mesmo a carta sendo destinada aos hebreus, ela também serve aos gentios, por quê? Faz parte do apostolado. Faz parte do apostolado. Tá? Então vamos deixar isso claro. Mesmo, é bom você escrever isso. Mesmo a carta de Paulo sendo destinada aos hebreus, ela serve para os gentios, por causa do apostolado. Hebreus 2,14, fala que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Agora eu te pergunto, o diabo foi aniquilado só para os hebreus? Se o diabo foi aniquilado só para os hebreus 2,14, então só os Efésios 2,8 que eram salvos pela graça. E você sabe que não é isso, né? Então, olha lá o ensino da graça do apostolado. E é isso que os pastores têm que fazer. Porque foi isso que eu fiz. Foi isso que Paulo fez. 3 coisas. Hebreus 6. Deixar os ensinos de Jesus de Nazaré. Pastor, como é que eu vou deixar os ensinos de Jesus de Nazaré? Você é louco? Como é que eu vou deixar? Então abre aí 2 Coríntios 5. Vamos ver o que Paulo falou. O mesmo Paulo. 2 Coríntios, e eu já volto em Hebreus 6. 2 Coríntios 5. Olha o que Paulo escreveu, verso 16. 2 Coríntios 5, está aqui, verso 16. Paulo disse, assim que agora na graça, ou seja, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda, olha como que ele foi claro, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, ora, quem que era o Cristo segundo a carne? Jesus de Nazaré. Amém? Está claro aí? O Cristo segundo a carne, Jesus de Nazaré. 2 Coríntios 5,16. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo na graça, ou seja, agora, não está escrito agora? Agora quer dizer na graça, nessa nova aliança. Contudo, 2 Coríntios 5,16, agora já não o conhecemos deste modo. Que modo? Diga, segundo a carne. E por que nós não conhecemos ele segundo a carne? Romanos capítulo 7. Paulo tem resposta para tudo. Romanos 7, versículo 4. Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Que Cristo que é esse? O Jesus de Nazaré, aquele que morreu na cruz. Assim, meus irmãos, Romanos 7, 4. Vós também estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Aí, tá vendo? 2 Coríntios 5,16. Não conhecemos a Cristo segundo a carne. Por quê? Porque agora nós pertencemos a outro. Romanos 7,4. Diga comigo, qual outro? Romanos 7,4. Aquele que ressurgiu dentre os mortos. Para aí. Então Paulo está separando as duas manifestações. Faz assim, diga, o Cristo segundo a carne, Jesus de Nazaré,
e o Cristo ressuscitado. Quem está entendendo? Qualquer crente na face da terra que não separar o Jesus de Nazaré com o Cristo ressuscitado vai morrer sem entender a Bíblia. Principalmente o Evangelho, que é a graça de Deus. Por que os evangélicos não enxergam a graça de Deus? Eles falam assim, mas se não batizar não vai ser salvo. Mas peraí, se você olhar para a graça de Deus, você vai ver que o batismo é desnecessário. Porque a graça de Deus é muito maior que um batismo em água. Não é? A graça de Deus foi muito maior que um sacrifício, que uma obra da lei, que um jejum. Então, vou falar de novo. É bom que você escreva. Se o crente não separar o Jesus segundo a carne, o Jesus de Nazaré, que morreu com 33 anos, ele acabou ali. Alô? Ele acabou, o primeiro Jesus acabou ali. Ele nasceu em Mateus 1,18 e morreu com 33 anos. Não é isso que o senhor sabe? Quando ele morreu, acabou. Amém? Esse era o Jesus segundo a carne. O Cristo segundo a carne. O Jesus de Nazaré. Ele acabou, morreu. 33 anos. Passou 3 dias, ele ressuscitou. Agora já não é mais o de Nazaré. Porque o Jesus, filho de José e Maria, morava em Nazaré. Mas o que ressuscitou mora em nós. Amém? Então diga comigo, Jesus de Nazaré morava em Nazaré. Diga, mas o Cristo ressuscitado mora em mim. Paulo não disse, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito de Deus que habita em vós. Ele habita em você. Gálatas 2, Paulo disse, Cristo vive em mim. Ele não vive em Nazaré. Ele vive em mim. Ele vive em você. Amém? A última vez, é preciso separar o Cristo segundo a carne do Cristo ressuscitado. Senão você vai morrer sem entender a Bíblia. Por isso que Hebreus 6,1 diz o quê? Deixando os ensinos elementares. Deixando os primeiros ensinos. Qual que eram os primeiros ensinos? Marcos 16. Quem crer for batizado será... E o que Paulo está mandando fazer? Deixar esses ensinos. Só levanta a mão quem está entendendo. É isso que eu queria saber, pastor. Lá em Mateus 28, Jesus disse, ide, batizai, todo mundo. E lá em Marcos 16, Jesus disse, quem crer for batizado será salvo. Pois bem. Mas não está escrito. Está escrito Marcos 16. Mas não está escrito. Está escrito Mateus 28. Mas agora, Paulo subiu ao terceiro céu, foi arrebatado, e Cristo falou para ele assim, ô Paulo, fala para eles que eles têm que deixar essas coisas aí. Eles têm que deixar, Hebreus 6,1, esses primeiros ensinos e prosseguir para a perfeição do entendimento. Crescer aqui, ó. Por que crescer aqui? Olha Hebreus 10. Hebreus 10:1. Já é a ministração que eu já dei. Estou sempre batendo aqui em Hebreus 10. Olha Hebreus 10:1. A lei tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Quem entendeu essa... Vou ler de novo. Quem entendeu essa frase, entendeu a graça. Ó, Hebreus 10:1. A lei... Nós estamos debaixo da lei? Não. Romanos 6,14. Não estamos debaixo da lei. Estamos debaixo da graça. Paulo está dizendo como era na lei. Hebreus 10:1. A lei tendo a sombra dos bens futuros. Está claro. Sombra quer dizer simbologia das coisas que iriam acontecer. Por isso que o João Batista disse, ó, eu vos batizo com água, mas ele, verbo no futuro, vos batizará. João Batista não falou? Mateus 3,11. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, quer dizer que tinha 2 batismos. O de João Batista nas águas e o de Cristo com o Espírito. Está claro ou não está claro? Por isso que Paulo disse em Hebreus 10:1 que a lei tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. O que Paulo está dizendo? Diga comigo, o que Paulo está dizendo? Que o batismo de João era só uma simbologia.
Quem está entendendo? Então, pastor, você que faz batismo ainda, você tá errado. E continua errando. Porque Hebreus 10:1 diz que o batismo era simbologia das coisas que iriam acontecer. Mas João 19:30, Jesus diz que tudo já está consumado. Então, o batismo era simbologia das coisas que iriam acontecer. Jesus diz que tudo já está consumado, então já aconteceu. Por isso que Efésios 4:5 diz que há um só batismo. Por quê? Porque Romanos 6:3 diz que você já foi batizado. E o batismo é um só, tudo já está consumado. Acabou. Agora o justo vive pela fé. Não precisa fazer mais. Quer escrever uma revelação aí? Diga comigo assim, o batismo nas águas, faz assim, ó, foi só um período na Bíblia. Escreva aí. Diga, o batismo não é doutrina para a igreja. Diga isso. E o que as igrejas evangélicas fazem? Pega o Mateus 28, pega o Marcos 16 e traz para quem? Para a igreja. É ou não é verdade? Não traz para a igreja? Quando na verdade o batismo não é para a igreja. Ele não foi para a igreja. Mas lá em Atos, não, lá em Atos estava começando a igreja. Por isso que em Hebreus 6 Paulo manda prosseguir para a perfeição. Mas lá em Atos 16, lá em Atos 10, lá em Atos 3, irmão, era o começo da igreja primitiva. No começo tinha batismo, porque não tinha revelação. Depois que veio a revelação, que é a graça e o apostolado, parou-se com o batismo. Por quê? Porque o batismo, Hebreus 10:1, era só uma simbologia dos bens futuros, não era uma imagem exata, não era real, era só uma simbologia. E agora na graça não precisa simbolizar mais nada, porque tudo já está consumado. Quem é que entende isso aí? Eu estou te explicando porque que em graça não é desnecessário o batismo. Mas então se eu fizer o batismo, eu vou para o inferno. Não, você não vai para o inferno de modo nenhum. É que está vivendo de obras mortas, né? Olha lá, Hebreus 6, olha lá. Hebreus 6, verso 1. Hebreus 6:1, olha lá. Ó. Deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo. Para aí. Por que e para quem que ele está falando para deixar? Para os judeus, ó. Alô, se Paulo está mandando os judeus deixar, imagina os gentios. Não era nem para ter começado. Para você ver como que o sistema nos ensinou errado. Quem está entendendo? Quer que fale de novo? O livro de Hebreus foi escrito de Paulo para os hebreus, judeus. Marcos 16, para os judeus. Marcos 16 não é para gentil. Mateus 28, ide, portanto, batizar em nome do Pai. Isso aí foi para os judeus. Nós somos gentios? Nunca te ensinaram isso na escola dominical? A teologia nunca te ensinou isso no seminário teológico? Nunca te ensinou que Mateus 28 e Marcos 16 não é ensino para gentios? E nós somos gentios. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Marcos 16, ensino para judeu. Mateus 28, ensino. Tanto é verdade que você vai ler Mateus 16, Marcos 16 e Mateus 28. Disse Jesus aos seus discípulos. E você estava lá naquele dia? E você é algum dos discípulos dele? Quem que era discípulo de Jesus? Mateus 10. Mateus, Marcos, João, Tiago, Tadeu. Não é isso? Filipe, Tiago. Não é? Os discípulos? Para quem que ele falou aquilo? Para os discípulos. Em Marcos 16. Em Mateus 28. E para nós? Para nós ele não falou nada. Pelo contrário. Lucas 10. Ele disse, não ides pelos caminhos dos gentios. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem eram as ovelhas perdidas da casa de Israel? Os judeus. Não é isso que Jesus disse? Então, olha que erro gravíssimo da teologia tradicional. É um pastor gentil usar Marcos 16 para um gentil que já foi batizado em Cristo e já é salvo pela graça. Olha que erro gravíssimo da teologia tradicional. Se o seu pastor faz batismo ainda, se a igreja que você pertence, congrega, faz batismo ainda, tem um erro gravíssimo de teologia. Ou seja, estudaram a teologia, não entenderam nada e não aprenderam nada. Está claro aí? Vou falar de novo.
Porque Marcos 16 foi ensino de Jesus para os seus discípulos judeus. É só ler Marcos 16, 14, 15, 16. Só você ler. Mateus 28, ensino de Jesus para os seus discípulos. Portanto, ide para os discípulos, não para mim que sou gentil. Lucas 10, Jesus disse para os discípulos não ir aos gentios. Era para ir aos judeus. Aí Jesus morreu, ressuscitou, foi aos céus. Atos capítulo 9, o Senhor apareceu a Saulo. Deu a revelação a ele, deu o entendimento da sua graça, que quando ele derramou o seu sangue na cruz, ele já o comprou por bom preço, reconciliou com Deus, justificou, aniquilou o pecado, aniquilou. Tudo isso aí Deus revelou a Paulo. Paulo veio, entendeu e disse, Hebreus 10 quer dizer então que o batismo que João Batista fazia era só uma sombra daquilo que iria acontecer. Por isso que João 19:30, Jesus diz que tudo já está consumado, porque agora não precisa fazer mais, porque era só uma simbologia. Diga comigo, a lei vivia de simbologias. Diga, a graça vive de uma imagem exata. Ou seja, a lei dizia, Deus te abençoe. E a graça? Abençoado. A lei, o Senhor vos salvará. A graça, pela graça sois salvos. Simples assim. Na lei, e perdoarei os vossos pecados. Na graça, Romanos 4:25, ele morreu por vossos pecados. Já não tem mais o pecado, ele tirou o pecado do mundo. Então a lei vivia de simbologia. A graça não precisa simbolizar nada, porque tudo já está consumado. Agora é só viver pela fé, é só crer. Ai, que maravilha. É só crer no quê, pastor? É só crer que você é salvo pela graça. Efésios 2:8. É só crer que você é uma nova criatura. 2 Coríntios 5:17. É só crer que nenhuma condenação há em você. Romanos 8, verso 1. É só crer que você está justificado. Romanos 5:1. Ou você não crê na Bíblia? Estou citando a Bíblia. É só crer que você já foi reconciliado com Deus. 2 Coríntios 5:18. É só crer que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Hebreus 2:14. É só crer que Deus já te santificou de uma vez por todas. Hebreus 10:10. Eu estou citando a palavra. Não é para você crer em mim, é para você crer na palavra. Eu não estou citando a palavra. Então a lei, você tinha que fazer. E na graça, você tem que crer no que Jesus fez. E se você fizer, aí Gálatas 2, aí você está anulando o que Jesus fez por você. Anulando a graça de Deus. E entra em apostasia. Quem está entendendo? Esta igreja, graças a Deus, este ministério, graças a Deus, faz 25 anos que não vive mais em apostasia. Graças a Deus. Graças a Deus. Ao passo que há igrejas e ministérios que há mais de 100 anos ainda estão em apostasia. E comemoram o aniversário de 100 anos, de 115, comemorar, vocês estão em apostasia? Está comemorando o quê? É igual o seu filho morrer e você comemorar, fazer festa, dar um churrasco. Não tem sentido, né? Não tem sentido. Como é que você vai... Você está com 110 anos no Brasil, 116 anos no Brasil, está comemorando o quê? Está em apostasia? Judaizando os gentios? Levando os gentios justificados a viverem de obras e mandamentos e se colocar debaixo de condenação? Vocês não têm que comemorar nada. Vocês teriam que ter vergonha. E falar assim, nossa, já passou 116 anos e nós não estamos pregando a verdade ainda. Nossa, que vergonha, hein? Não é? O tema hoje, entendendo Hebreus 6, verso 1. Tudo isso só para ler um versículo, hein? Hebreus 6:1. Pelo que deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição e o mais importante, não continuar fazendo batismo, não continuar fazendo jejum, não continuar vivendo de obras mortas, não continuar
Você que fala que crê na graça e está falando Deus te abençoe, você está continuando. Paulo disse, deixando, prossigamos e não lançar de novo. Se você ainda fala Deus te abençoe, você ainda faz batismo, você ainda faz... Então você não deixou. Você não está vivendo nenhum versículo, o que é uma vergonha. Hebreus 6:1. Se você fala que crê na graça, não, nós também cremos na graça. Mentira. Porque se você ainda faz batismo, se você ainda faz jejum, se você ainda faz apelo para quem quer aceitar Jesus para ser salvo, então você não deixou. Você está fazendo ainda. E Hebreus 6:1 diz o quê? Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Eu estou vindo aqui na frente para Deus perdoar os meus pecados. Você está vindo para Ele perdoar? E o que Jesus fez na cruz? Obras mortas. Você que é um pecador, vem aqui na frente que eu vou orar por você, para Deus perdoar seus pecados. Isso é obras mortas, porque os pecados foram perdoados na cruz, quando Jesus morreu. A teologia não vai ensinar isso nunca. Vergonha pastores se gloriarem e dizer que fez teologia e está ensinando mentira. Ensina heresia para a igreja. É uma vergonha dizer que fez teologia. Era para ter vergonha. Porque está ensinando mentira, heresia, levando a igreja à apostasia, a se desviar da fé, a desviar de Cristo. Quer que eu leia devagarzinho? Hebreus 6, verso 1. Pelo que deixando, não está escrito deixando na sua Bíblia, pastor? Ô pastor, eu não sei de qual denominação você pertence ou faz parte. A minha pergunta é, a sua Bíblia não está mandando deixar? Ou só a minha que diz deixando? E o que você entende por deixar? É continuar, pastor? Deixar é o quê, pastor? Deixar, eu vou deixar. O que é deixar? É parar. Eu vou deixar de mentir. É parar de mentir. Eu vou deixar de usar drogas. É parar de usar drogas. E o que Hebreus 6 está dizendo? Pelo que deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, a segunda coisa a fazer, prosseguir para a perfeição. A terceira coisa, não continuar fazendo obras mortas, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Verso 2, e o ensino sobre batismo, a Bíblia é clara ou não é clara? Literalmente mandando deixar os ensinos sobre batismo. Ou não está dizendo isso? Aqui, eu não estou interpretando, eu só estou lendo. Para que ninguém diga, mas é você que vê assim. Não, não sou eu que vejo assim. Está escrito assim. Quer que eu leia de novo? Hebreus 6:1. Pelo que deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus e o ensino sobre batismo. Está mandando deixar. Amém? Está mandando não fazer de novo. Não lançando de novo o ensino sobre batismos. Como é que você nunca viu isso? Eu vim da igreja batista, lá batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nós somos unicistas, então aqui batiza em nome de Jesus. O cachorro é o mesmo, só mudou a coleira. Os dois estão errados. Não é para fazer o batismo nem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nem em nome de Jesus, nem em nome de ninguém. Não é para fazer batismo, é para deixar. É isso que Paulo está falando. E a teologia fica brigando. Vocês fazem batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou vocês fazem batismo em nome de Jesus? Não é para fazer, nem em nome de ninguém, não é para fazer mais, é para deixar. É o que está escrito aqui, para parar de fazer. Por quê? Vamos deixar isso bem claro. Por que é para deixar os ensinos sobre batismo? Por quê? Abra sua Bíblia em Romanos 6. Eu vou ler mais uma vez. Faz 25 anos que eu leio esse texto. Vou ler mais uma vez.
De repente agora tinha revelado. Abre Romanos capítulo 6. Romanos 6, versículo 3. É uma pergunta que Paulo fez. Romanos 6, verso 3, Paulo fez uma pergunta. Romanos 6, 3. Ou não sabeis, olha o verbo, hein? Eu só vou ler a Bíblia, eu não vou interpretar. Mas você pelo menos tem que ver o verbo. Se o verbo está no passado, no presente ou no futuro. Pelo menos isso você tem que fazer. Eu não vou interpretar para você não falar, mas é você que vê assim. Eu não vou interpretar, eu só vou ler. Só vou ler o que está escrito. Mas respeita o que está escrito. Respeita a língua portuguesa. A posição verbal. Se o verbo está no passado, se o verbo está no presente, ou se o verbo está no futuro. Vamos ler. Romanos 6,3. Ou não sabeis que todos quantos, olha o verbo, fomos. Circule, não sabe, marca aí, ó. Circule. Fomos. Não é somos e nem seremos. Pô, eu tenho que parar de pregar para dar aula de língua portuguesa. Contanto que você entenda, não tem problema. Romanos 6,3. Não está escrito somos e nem seremos. Está escrito o que, igreja? Fomos. Fomos é o verbo no passado. Eu estou deixando de pregar o evangelho para dar aula de língua portuguesa. Para pessoas que dizem que fez seminário, que fez teologia, fez faculdade. Eu estou deixando de pregar o evangelho para dar aula de língua portuguesa. O verbo está no passado. Romanos 6,3. Ou não sabeis que todos quantos fomos o quê? Eu vou ler o que está escrito, eu só vou ler. Está dizendo que fomos. Eu não sei o quê. Fomos o quê? Eu não sei. Eu vou ler. Fomos batizados nas águas. Eu vou ler de novo, porque o que tiver escrito eu vou crer. Romanos 6,3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus. Para aí. Então, ainda que eu não entenda, ainda que eu não saiba nem o que é, está escrito que eu já fui batizado em Cristo. Não é? Eu não estou dando interpretação, eu estou sendo imparcial. Suponha que eu nem saiba o que é batismo em Cristo, mas está escrito que eu já fui batizado. Então eu vou crer, porque está escrito que eu já fui. Ainda que eu não sabia, ainda que eu não entenda, está escrito que eu fui, então eu fui. Como o Salmo 103 diz que eu sou ovelha, então eu sou ovelha. Eu estou crendo na palavra de Deus, no que está escrito. Ou não sabeis, Romanos 6,3, que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, de novo ele afirma, fomos, verbo no passado, fomos batizados na sua morte? É uma pergunta. Vocês não sabem que quando Jesus morreu, vocês foram batizados na sua morte? Diga, como assim, pastor? Diga isso. Lê o verso 4. Olha o resultado do batismo em Cristo, do verso 3. Lê o resultado no verso 4. Romanos 6,4. De sorte que, olha o verbo no passado, fomos sepultados. Olha o verbo no passado. Se não respeitar o verbo, nunca vai entender a palavra de Deus. Você tem que respeitar o verbo. Fomos. Já aconteceu. Romanos 6,4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Alô, quem é que morreu na cruz? Quem? Romanos 6,4. Fomos batizados com ele pelo batismo não nas águas, batismo na morte. Para que... pastor, o verso 3 diz que nós já fomos batizados em Cristo. Mas isso aí resulta no quê? Qual o resultado de Romanos 6,3 nós termos sido batizados em Cristo? Qual o resultado? Romanos 6,4. Para que como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, o batismo em Cristo
de Romanos 6,3, que fomos batizados, verso 4, nos faz andar em novidade de vida, uma vida nova. Quem está em Cristo, nova vida, um novo homem, um novo ser. Não é mais aquele pecador do tempo de Moisés, é uma nova criatura. Olha Romanos 6, veja comigo Romanos meia dúzia, abre aí, ó, Romanos capítulo meia dúzia, o versículo, ó, Romanos 6, versículo 14 ainda, ó. O pecado não tem mais domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Veja que já mudou. Jesus morreu, ressuscitou, já mudou a aliança. Olha Romanos 7, na mesma página. Romanos 7, versículo 6. Olha o que já mudou. Romanos 7, 6. Agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, a fim de servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Hoje nós andamos em novidade de vida. Faz 25 anos que eu venho pregando, lendo e ensinando esses textos. Eu não posso ser o único no mundo que entendo isso. Porque se eu for o único, então já somos dois, Paulo e eu. Se só eu entender isso, então são dois que já entendeu. O Paulo entendeu primeiro e eu estou entendendo também o que ele entendeu. Tem mais alguém que entende aqui? Então tem mais de 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10. Por quê? É impossível que alguém ouça a palavra de Deus e entenda a palavra de Deus e continue vivendo errado. Por isso que eu vou ler o Mateus 7. Abre Mateus 7. Agora vai sobrar para o seu pastor. Você que vai numa igreja aí, não sei qual, não tem um pastor lá, agora vai sobrar para ele. Quem manda ele não ensinar a verdade? Ele tem uma Bíblia igual a minha, agora vai sobrar para ele. Olha Mateus 7, olha aí, ó. Tenho nada a ver com isso. Quando Deus me revelou a verdade, eu me converti na hora. Deixei o erro, passei a andar como está. Na hora eu me converti. Por quê? Por causa de Mateus 7, verso 15. Agora vai sobrar para o seu pastor. E isso é um problema que ele tem que resolver. Senão vou ficar pensando nisso dele. Mateus 7, verso 15. Jesus disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Fala que estudou a Bíblia, falam que fez seminário, fala que foi para a faculdade e continua ensinando errado. Então são lobos disfarçados em ovelhas. Isso é um problema do seu pastor, não meu. Se ele é um pastor que diz que conhece a Bíblia, e fica pior se falar que já estudou a Bíblia, que fez teologia, que fez curso, que fez seminário, fica pior. Quanto mais se engrandecer, pior fica. Porque se você foi aprender, então você tem que ensinar a verdade, o correto. Amém? Fica pior. Você imagina um juiz, a vossa excelência, numa boca de fumo, vendendo maconha? Não fica feio para um juiz? E para um pastor que diz que estudou e que foi para a faculdade e continua ensinando errado? É isso que o Espírito Santo está falando. Por isso, o Hebreus 6, verso 1. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá o Hebreus 6, 1. Deixando, tem que deixar, pastor. Tem que parar de ensinar errado. Tem que parar de falar Deus te abençoe, porque Deus já abençoou em Cristo. Efésios 1, 3. Tem que parar de perguntar quem quer ser salvo, porque Deus já salvou pela sua graça. Efésios 2:8. Tem que parar de chamar as pessoas de pecadoras, porque agora quem está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5:17. Pô, eu estou citando a Bíblia, estou citando a palavra. Por isso Hebreus 6:1, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo. Há quantos anos você está fazendo a mesma coisa errada? E Hebreus 6:1 diz o quê? Não lançar de novo, não continue fazendo o errado. É isso que Deus está falando. Está claro ou não está claro?
Tem um pastor da lei aí que fala que prega a graça igual eu, mas está fazendo batismo, está falando Deus te abençoe. Você não prega igual eu nunca. Você está vivendo errado. Porque eu não vivo assim. Como é que você prega igual eu? Mentira. Não entendeu ainda que Deus te abençoou em Cristo? Ainda fala Deus te abençoe? Então você não entendeu Efésios 1:3. Não entender um versículo, um só, não é pedir muito. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos, olha o verbo no passado, nos abençoou com todas as bênçãos em Cristo Jesus. Ora, se Deus nos abençoou com todas as bênçãos em Cristo Jesus, como é que nós estamos? Mas o pastor ainda fala Deus te abençoe e fala que prega graça igual eu. Você acha que eu vou acreditar nisso? Se você ainda fala Deus te abençoe, você ainda não entendeu um único versículo da Bíblia, que é Efésios 1:3. Um único. Efésios 1:3. E se você acha, ele vai para o inferno, olha lá, vai pro... Então você não entendeu mais um versículo, que é Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. Isso é um dom de Deus. E aí vai aumentando. Aí não entendeu 1, não entendeu 2, não entendeu 3, não entendeu 10, não entendeu 50. Na verdade, você está há 50 anos na igreja e não entendeu nada ainda. Não é? Um pastor da Assembleia de Deus aqui, 47 anos na Assembleia de Deus, não entendeu nada. E eu pergunto, o que ele ficou fazendo nesses 47 anos? Na verdade, não é o que ele ficou fazendo, né? O que fizeram com ele nesses 47 anos. Porque o problema não está com ele. O problema está nos falsos mestres que não ensinou corretamente a graça de Deus em Cristo, principalmente para um povo gentil. Porque tanto o pregador lá como quem está ouvindo lá são gentios. E aí cumpre o que Jesus disse. Se um cego guiar outro cego, ambos caem no buraco. O pregador é um cego e o que estava ouvindo por 47 anos, outro cego. Falei. E aí? Essa é a verdade. Hebreus 6, verso 2. E o ensino sobre batismo e imposição de mãos, que eu já ensinei sobre isso. Em graça, é bom você escrever. Em graça tem 2 tipos de imposição de mãos. A imposição de mãos ministerial, que é a que Paulo ensinou a Timóteo, essa ainda prevalece. Para ordenação pastoral, né, cura divina, né, Atos 19, Deus pelas mãos de Paulo fez milagres extraordinários. Então essa ainda prevalece, porque é para manifestação do Espírito Santo, para ordenação. Aí essa prevalece. Quando Paulo fala de imposição de mãos como obras mortas, é você colocar a mão na cabeça de uma pessoa para expulsar o demônio. Que demônio que você vai expulsar se Jesus já aniquilou o diabo pela sua morte? Então isso é para você parar de fazer essas coisas, né? Quem está na Universal tem que parar para ontem, né? Quem está aí vendo o diabo em tudo tem que parar para ontem. Já está atrasado já, né? Sai demônio, sai capeta, sai, para nunca mais voltar, sai. Paulo falou, para com essas coisas, mano. Isso são obras mortas. Você nunca leu Hebreus 2,14? Que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus? Então sai, diabo, da minha vida. O diabo foi aniquilado pela morte de Jesus, então ele não está na sua vida. Então é uma obra morta. Ou seja, não está valendo para nada isso aí. Quem está entendendo? Romanos não. Hebreus 6:2. E sobre a ressurreição dos mortos. Paulo já falou sobre a ressurreição dos mortos. Isso aqui é um assunto que já está. 1 Tessalonicenses 4, abre aí. Um minutinho só. Deixa o Hebreus 6 aberto. Só para deixar claro o que está claro. 1 Tessalonicenses 4. Está aqui a doutrina sobre a ressurreição dos mortos. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Está aqui. Está aqui já a doutrina sobre a ressurreição dos mortos. 1 Tessalonicenses 4,13. Paulo disse, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem,
para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu, mas também ressurgiu. Assim também cremos. Olha Paulo, hein? 14, ó. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Alô, você crê que Jesus morreu? Você crê que ele ressuscitou? Aí o Paulo disse, ó, assim também cremos que os que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Então para com discussão sobre ressurreição, se vai ressuscitar, se não vai ressuscitar. Isso aí, você ficar discutindo, você não vai levar a lugar nenhum. Por quê? Porque isso aqui já está decretado por Deus. Olha o verso 15. Se você, olha lá, 15. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor. Traduzindo, Paulo diz, foi Deus que me falou isso. 15. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo... Aí ele começa a explicar. Ele começa a explicar, dá detalhes. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Olha lá. E os que morreram em Cristo, vai acontecer o que com eles? Ressurgirão primeiro. Então, é para você ficar discutindo com alguém sobre a ressurreição dos mortos? Porque os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Acabou. Acabou o debate sobre ressurreição. Quem vai, quem não vai. Vai ressurgir quem é ovelha. Vamos lá em Mateus. Vamos ver o que Jesus falou. Para terminar esse assunto aqui. Olha lá em Mateus. Olha como que Jesus termina isso aqui. Ó. Mateus, olha lá, capítulo 25, verso 46. Vai marcando no caderno aí. Ó. Olha como que Jesus encerra, como que ele fecha esse assunto. Mateus 25, 46. Jesus disse, e irão estes quem? Os bodes, para o castigo eterno. Por quanto tempo é o castigo, segundo Jesus disse? Tem gente que quer mudar a Bíblia, né? Tem gente que fala que não... eu não faço isso, mas você sabe, né? Tem gente que quer mudar o fogo eterno, ele fala que não é fogo. Ah, não, fogo é gelatina, desculpa aí. Não, fogo não é fogo, não. Quando você faz uma fogueira e põe a mão lá na gelatina, porque não vai queimar, né? Não é fogo mesmo, né? É só uma gelatina. Então faz a fogueira e pode pôr a mão lá que não acontece nada. É só uma gelatina. Mateus 25, 46. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então é o que Jesus falou. Vamos falar a verdade, traduzindo? Assunto sob discussão de ressurreição dos mortos, comigo não tem vez. Não, está resolvido. Gostei da palavra. Está resolvido. É igual ao assunto do pecado. Não, mas eu não aceito. Irmão, eu já preguei aqui, ó. O modo como cremos não anula o que Deus já estabeleceu, irmão. Não, eu creio que eu sou pecador. Tá bom, então você para o assunto e vai embora. Porque o pecado já foi aniquilado, Jesus já perdoou o pecado, e você vai ficar discutindo sobre o pecado, discutindo sobre a ressurreição dos mortos, discutindo sobre o juízo eterno, discutindo sobre batismo nas águas. Olha quantos anos que eu ensinei hoje sobre batismo na água de novo. Discutindo sobre imposição de mãos. Quer dizer, Hebreus 6, volta lá. Verso 2. E sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Do lado do juízo eterno, escreve aí, ó. Mateus 25, 46, acabei de ler. Hebreus 6, 2, ó. E o juízo eterno. Do lado do eterno, escreve aí, ó. Mate, né? Mate, M-A-T, ponto. Mateus 25, 46. Como disse o Manuel, isso aqui já é assunto resolvido. O juízo eterno é assunto resolvido, porque o bode para o castigo eterno e a ovelha para a vida, está resolvido ou não está resolvido? Foi Jesus que falou, acabou, não tem margem. Não tem, Jesus já resolveu. Hebreus 6, verso 3. Circule aí, ó. E isto faremos se Deus o permitir. Isto o quê? O que ele está falando aqui, do verso 1 e 2. Isso faremos se Deus permitir. Verso 4. Sublinha aí, ó. Diga comigo, é impossível. Muitos não entendem o verso 4, hein? O tema hoje do assunto aqui, ó, é entendendo Hebreus 6. Muitos não entendem o verso 4. Porque não entendem a língua portuguesa. Por causa de uma vírgula.
Quantos anos eu passei sem entender Hebreus 6,4? E quantos cristãos que eu conheço que não entendem Hebreus 6,4? E por que não entende? Porque não entende a língua portuguesa. Então eu vou ter que dar uma aulinha de língua portuguesa para entender o Hebreus 6,4. Coloca o dedo em Hebreus 6,4. É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram. Para aí. Se não para aí, vai morrer sem entender. Depois do caíram tem o quê? Hã? Não entendi. Vou ler de novo. Hebreus 6,4. Acompanha com o dedo. Hebreus 6,4. É impossível que os que já uma vez foram iluminados. Para aí. Nós já não fomos iluminados, abençoados? E provaram dom celestial, quer dizer, a salvação. Não somos salvos pela graça? E provaram o dom celestial. Olha o culto de domingo, hein? E se fizeram participando do Espírito Santo. Não está claro? Olha o culto de domingo, hein? Olha os cultos de oração profética. Verso 5. E provaram a boa palavra de Deus. O que vocês estão fazendo aqui agora? E os poderes do mundo vindouro. Já vimos sinais, curas, prodígios. E os poderes do mundo vindouro. Verso 6. E depois caíram. Para aí. Caíram como? Vamos lá para o Pedro. Vamos lá para o Pedro. Depois de Hebreus, vamos lá para o Pedro. Para você entender o que é cair. Segundo a Pedro 2. Senão você não entende o que é cair. Você acha que cair é perder a salvação. E não é. Segundo a Pedro 2, vou te mostrar o que é cair. Paulo disse, e depois caíram. Olha aqui o que é cair. Segundo a Pedro 2,20. Segundo a Pedro 2,20. Vou te mostrar o que é cair. Não é perder a salvação, tá? Vou te mostrar o que é cair. Segundo a Pedro 2,20. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos e vencidos, aí caíram. Já caiu. Não percebeu que caiu? Vou ler de novo. Ó. Segundo a Pedro 2,20. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, nós não escapamos? Escapamos ou não escapamos? Então, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador, não é? Nós não fomos escapados, nós não escapamos pelo conhecimento, tá vendo? Olha lá. Se forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, ou seja, se cair. Então, se cair. O que o Pedro disse? Tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Diga, se cair. Paulo disse cair. Pedro usou a expressão, olha lá o verso 20, ó, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos. Então, o Paulo, Hebreus 6, ele disse, ó, se cair, Hebreus 6,5. E depois caíram. O que é caíram? É ser envolvidos com as coisas do mundo do dia a dia. Quem está entendendo? Por isso que Coríntios 10, Paulo diz, aquele que está de pé, cuide para que não? Não. O que é cair? Não é perder a salvação. Cair é voltar. Olha o que o Pedro falou, ó. Olha lá. Verso 21. Segundo a Pedro 2,21. Olha o que é cair. Melhor lhes fora não ter conhecido o caminho da justiça do que conhecendo. Qual que é cair? Sublinha aí, ó. Desviarem-se. O que é cair? Sublinha aí, ó. Desviarem-se. Então o que é cair? Desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Já que desviou, desse modo sobreveio o que diz o provérbio verdadeiro. O homem, comparado com o cão, que voltou ao seu próprio vômito. E se for mulher, é uma irmã crente, falava em línguas e tudo mais, né? A mulher é comparada com uma porca lavada. Lavada por quê? Porque conheceu a graça, apostolado, congregava, orava, a porca lavada, voltou a revolver-se nas coisas do mundo, olha, na lama. Está claro ou não está claro? Então volta para o Hebreus 6, Pode explicar o que é cair. Hebreus 6, volta lá, verso 4. Você só vai entender
se você ler tudo. Hebreus 6, 4. É impossível que os que... É o quê? É impossível. Eles pensam que... tá vendo? Se cair, é impossível que vai ser salvo. Não tem nada a ver. Não é isso que Paulo está falando. Não é isso que ele está falando. Paulo não está falando aqui de perder a salvação. Eu vou provar. Paulo não está falando de perder a salvação. Hebreus 6, 4. É impossível que os que já uma vez foram lavados. Pedro falou lavados. E Paulo está falando o quê? Iluminados. E provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo no louvor, na igreja, na intercessão. Está claro ou não está claro? Oração. Se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a graça e o apostolado, as revelações, que é a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro. E depois caíram. O que tem depois do caíram? Uma vírgula. Isso é língua portuguesa, irmão. Se você não entender a língua portuguesa, você não vai entender a palavra de Deus. Então eu vou te dar uma aulinha de 1 minuto sobre língua portuguesa. Que quando tem a vírgula é uma pausa. Eu vou te explicar aqui que quando tem a vírgula, é como se repetisse toda a frase. Aí, para não repetir toda a frase, coloca-se uma vírgula. Por exemplo, me perguntem, pastor, onde você foi ontem? Me pergunte. Ontem eu fui na casa do João, eu fui na casa da Maria, eu fui na casa do Renato, mas se eu fui em 1000 casas, vai demorar muito para contar tudo, né? Então pergunta, pastor, onde você foi ontem? Ontem eu fui na casa do João, da Maria, do Renato, do Carlão, do Benedito. Eu não preciso ficar voltando a frase. Quem entendeu? Por isso que se usa Mas tem que dar aula de língua portuguesa, brincadeira. Senão não entende. Por que se usa a vírgula? Para não voltar a frase inteira. Então agora você vai entender. Hebreus 6,4. É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participando do Espírito Santo. Estou cansado já, porque a frase é longa. Por isso que vai colocando vírgula. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram. Volta no verso 4. É impossível. Volta no verso 5. Aí você continua aqui, ó. Primeiro, no caíram no verso 6. Olha o verso 6, ó. E depois caíram. Aí você volta no 4. É impossível. É impossível o quê? Aí você volta no 6. Que sejam outra vez renovados para arrependimento. Por que tem que voltar no verso 4? Por causa da vírgula. Para você saber o assunto que ele está tratando, abençoado. O assunto que ele está falando. Pastor, onde você foi ontem? Ontem eu fui na casa do João, fui na casa da Maria, eu fui na casa do Carlão. Ontem eu fui na casa da Maria, do Carlos, do João, do Renato. Não é mais curta a frase? Por isso que se usa a vírgula. Então o texto fica assim, ó, a última vez hoje, hein? O texto fica assim, Hebreus 6,4. Quando chegar no 6, eu volto para o 4. O assunto, qual que é o assunto? Esse que é o assunto. Você não sublinhou o verso 4? Qual que é o assunto aqui? O assunto é que eu não sei o quê. Diga, é impossível. Mas se você não ler, você não vai saber o que é. É igual você falar, pastor, onde você foi ontem? Se eu não falar, como você vai saber onde eu fui? Então eu vou ler o verso 4 e o 5. Quando chegar no verso 6, depois caíram, volta no assunto que ele está tratando que é impossível. Aí você volta para o verso 6 e continua da vírgula para frente. Aí você vai entender o que ele está falando. A última vez, hein? Hebreus 6,4. É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram. É impossível, verso 6, que sejam outra vez renovados para arrependimento. Para aí. Agora você faz uma pergunta para que Paulo te responda. Fala assim, por que é impossível? Verso 6, ó. Porque de novo, circule aí, de novo.
Quantas vezes Jesus morreu? Então, por isso que é impossível. Por quê? Porque, de novo, estão crucificando para si mesmo. Mas você vai crucificar só por você? Ele morreu por tantos. Então, como que Pedro comparou isso? O homem como um cão que conhece as coisas santas e volta para o mundo, e é como um cão que vomita e come o vômito. E se é uma irmã crente, ele compara com uma porca que foi lavada pela palavra, santificada e voltou para o mundão. A porca lavada voltou a revolver-se na lama. Mas mesmo fazendo isso, sendo comparado com uma porca, a mulher, e o homem com um cão, mesmo assim, Hebreus 6,4, é impossível que ele perca a sua salvação. Ele pode pagar um preço na carne, pode ir preso, pode ficar aleijado, pode morrer. Mas o que Jesus fez por ele, Hebreus 10,14, com uma só oferta, o salvou para sempre, santificou para sempre. Podem tirar o sarro dele, olha lá o cão comendo vômito. Podem satirizar, olha lá aquela irmã, a porca, se revolvendo na lama. Pode satirizar à vontade, mas é impossível que perca a salvação. Porque o Senhor, Hebreus 10,14, com uma só oferta, santificou para sempre. Por isso que é impossível. Ficou claro? Por isso que é impossível. Qual que é o assunto de Paulo? O assunto é que é impossível por quê? Hebreus 6, verso 6. Porque de novo, Paulo está até brincando, né? Mentira, de novo Jesus vai morrer por você, irmão. Não acredito, irmão. Não acredito que Jesus vai ter que morrer por você de novo. O que é impossível. Quem entendeu? Ele pode ser comparado com um cão, comendo o próprio vômito. Nossa, que nojeira. Pode ser comparada com uma porca, lavada, limpinha, mas está se revolvendo na lama. Mas mesmo assim, é impossível, Hebreus 6,6, que Jesus morra por ela. Não, olha lá, Hebreus 6,6, ó. Porque de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo ao desprezo. Digam, de novo. Vai para Hebreus 10, verso 10. Hebreus 10, 10. Por que é impossível? Por que é impossível? Hebreus 10, 10. Nessa vontade é que tanto o homem, mesmo que esteja numa posição de cão, comendo vômito, mesmo que uma mulher esteja na posição de uma porca lavada, se revolvendo na lama, mesmo assim, Hebreus 10, 10, temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, que foi feita uma vez por todas. Hebreus 6,4. Por isso que é impossível que Jesus morra de novo para santificar, porque Hebreus 10, 10 diz que foi de uma vez. Eu não posso ser o único que estou entendendo isso aí. Por isso que salvação não se perde. Porque a vida é eterna. Ah, então eu vou deitar e rolar. Ah, você vai comer o próprio vômito? Ah, você vai voltar a se revolver na lama? Gálatas 6,7. Não erreis. Tudo como plantar, isso mesmo ele colherá. O irmão de 1 Coríntios 5 adulterou com a mulher do pai dele. Pagou com a vida. Eu prefiro continuar vivo. Esperar o tempo de Deus. Tá claro ou não tá claro? Então volta para Hebreus 6. Vamos ver como está meu tempo aqui, hein? Porque quando cai em Hebreus 6 não dá só para ler. Que o negócio tem que ser bem explicadinho. Agora, que pastor que o senhor conhece que ia te explicar isso aí? Os caras nem a Bíblia não conhecem, vai explicar um texto desse. Hebreus 6, verso 7. Hã? Não, e o cara lá fala que prega graça igual eu, hein? Que ele não sabe nem onde é o livro de Hebreus. Nem sabe onde é Hebreus. Está olhando no índice para achar o livro de Hebreus. Hebreus 6, 7. Aí Paulo aqui fala de uma forma profética.
Aqui ele fala no modo profético. Fala, ó, tem um jumento por aí que fala que não existe palavra profética. Né? Jumento, né? Por quê? Hebreus 6,7. Vamos ver do que Paulo está falando? Porque se não é profético, vai ter que entender ao pé da letra. Literalmente. Vamos ver então. Hebreus 6,7. A terra que embebe a chuva, que muitas vezes... Ué, ele está falando aqui que Jesus foi crucificado. Agora está falando de terra, de chuva. Você está vendo? Hebreus 6,7. A terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. E eu não entendi nada. Será que Paulo era lavrador? Porque ele trabalhava em meteorologia? Porque ele está falando de chuva? Ele está falando de erva? Será que ele cuidava de plantas? Você está vendo? Cuidado com quem você ouve aí pela internet, irmã. Irmão, tem gente que zomba do Espírito Santo, tem gente que zomba da palavra de Deus, tem gente que zomba da igreja, tem gente que zomba do homem de Deus, tem gente que zomba dos dons espirituais. Cuidado com quem você ouve por aí, irmão. Ô, irmã, mantenha o temor a Deus. Cuidado com quem você ouve por aí nessa internet, nesse mundo sem lei, que a pessoa entra aí e fala o que quer. Não é? Xinga, debocha, satiriza. Na internet não tem um pastor lá que fica satirizando, o apóstolo não sei o quê, não quero nem falar o nome, não tem um cara lá de bigode que fica satirizando, fica zombando, fica falando palavrão, não tem um apóstolo, eu não sei o nome dele, diz que é apóstolo não sei o quê, da igreja não sei o que lá, está na internet aí. Então, cuidado com quem você ouve, irmão. Se uma pessoa que se diz conhecedor, pregador, fala que a Bíblia não é uma palavra profética, ou que não existe palavra profética, já está provando que não sabe nada da Bíblia, que não entende nada. Cai fora. Está falando besteira. Você tem que ter um pouquinho de discernimento também, né? Posso ouvir um amém? Vamos ver sobre o que Paulo está falando. Hebreus 6,7. A terra que embebe a chuva. Para aí. E que terra que embebe a chuva? A terra somos nós. Lá em Lucas 8, Jesus falou sobre a boa semente. A semente caiu em boa terra, lembra? E outra cai na beira do caminho. Ele não está falando de terra, ele está falando de pessoas. E Marcos 4, a semente é a palavra de Deus. Logo a terra somos nós e a semente é a palavra. Então a semente que cai em boa terra, a palavra quando é revelada. É isso que ele está falando. Mas essas coisas se falam de um modo profético. Diga, por que se fala assim? Marcos 4,12, para que vendo vejam e não percebam, ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam. Então fica claro que tem pessoas que Deus não quer que se converte, porque são bodes, são filhos da perdição. Então para com as ovelhas ele fala, Ezequiel 17,2, por meio de parábolas. E você quer que eu faça o quê? Se essa é a linguagem de Deus. O japonês fala qual língua? Japonês. E o inglês fala qual língua? O inglês. E o brasileiro fala qual língua? Português. E Deus fala qual língua? Profética. Ele tem a linguagem dele. Cabe a nós entender. Você não entende o japonês? Você não entende o inglês? Você não entende o castelhano? Você não entende o espanhol? Você não entende o alemão? Você tem que entender também Deus. Amém, abençoados? Meu Deus. Papai. Então, Hebreus 6,7, estou terminando. Hebreus 6,7, a terra que embebe a chuva, quer dizer, a ovelha que recebeu o entendimento da palavra de Deus, que muitas vezes cai sobre ela, a chuva cai sobre ela, né? Que chuva? A revelação. Vocês vão ver revelação aqui de quarta, de domingo, quer dizer, a chuva está caindo sobre vocês. Quem recebe? É isso que Paulo está falando. Produz erva proveitosa. Está tendo proveito as revelações que você recebe aqui de quarta, domingo? É isso que ele está falando, abençoado. É isso que ele está falando. Para aqueles por quem é lavrada. Olha lá, proveitosa para aqueles por quem é lavrada. Recebe, aí ele parou de falar de um modo profético para falar de um modo natural. Recebe a bênção da parte de Deus. Diga, Abba, Pai. Verso 8. Mas se produz espinhos e abrolhos, para aí. O que ele está dizendo? Está pregando a verdade, está mostrando a verdade, e o cabra está nervoso. Está dizendo que não é assim, está dizendo que eu estou mentindo, está dizendo que eu sou do Satanás, está dizendo que eu sou o próprio... Ixi, então,
Verso 8. Se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada. Quem que é rejeitado? Verso 7. A terra. Por que está no feminino, rejeitada? Porque o verso 7 fala da terra, que pode ser homem ou mulher. Então o verso 8, rejeitada, se for mulher, rejeitado, se for homem. Se a palavra que você ouve aqui do ministério, você está indo contra, está produzindo espinhos, você está indo contra, querendo brigar, querendo arrumar. Então, você é rejeitado. Não é para você. Continua na mentira. Para de me assistir e continua no erro. Verso 8. Se produz espinhos e abrolhos, é rejeitado. Perto está da maldição. Seu fim é ser queimado. E como dizia Jesus, ser lançado fora, Mateus 5, e pisado pelos homens. Não é o que ele falou? Fica claro as coisas aqui, né? Por que aqui as coisas é claras, irmão? Por que aqui as coisas... O senhor percebe que aqui as coisas é claras? É porque o Espírito Santo está na jogada, né? Quem aqui ia nas igrejas e não entendia? Escola dominical, e não entendia, porque o Espírito Santo não estava, irmão, era só o homem falando. Aqui fica claro. Por isso que eu pergunto, está claro ou não está claro? Porque o Espírito Santo está aqui ensinando. Diga, Abba, Pai. Vamos terminar? Hebreus 6, 9. Mas de vós, ó amados. Então o verso 7, somos nós, ó amados. Ele chamou de terra. Pegou? Aí ele voltou já na linguagem normal. É porque nem todos podem suportar a linguagem profética, né? Mas ele fala de um modo profético, Marcos 4,12. Para que, sabe, os que não são da fé, ouçam e não percebam, não entendam. Pegou? Hebreus 6,9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, pertencentes à salvação, ainda que assim falamos. Olha lá, sublinha aí, ó. Esperamos coisas melhores. Eu, como pastor, eu espero coisas melhores de muitos, né? Tem muitos carnais também, né? Sempre tem os carnais. É os dois times, né? É o 1 Coríntios 2, verso 15. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, mas o que é espiritual... Então tem dois times, né? Tem os carnais, né? Que nem Bíblia está na igreja. Ixi, escapou isso aqui. Ô, irmão, você já foi jogar bola no campo? Quem já foi jogar bola? Como é que você vai jogar bola e não leva chuteira, pessoal? Como é que você vem para a igreja e não traz Bíblia? Escapou de novo isso aqui. Hebreus 6, versículo 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e pertencentes à salvação, ainda que assim falamos. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá da vossa obra e do amor que para com o seu nome mostraste. Agora aqui Paulo está falando com quem serve a Deus, né? Amém, abençoado? Aqui ele não está falando com qualquer um, né? Porque o verso 7, ele fala de um tipo de crente, e no verso 8, de outro tipo de pessoa, que produz espinhos. Então, olha aqui o verso 10. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá da vossa obra e do amor que para com o seu nome mostraste. Olha lá, eu não falei que ele fala com quem serve a Deus? Ó. Pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo. Tem gente que começa tão fervoroso, né? Eu já vi gente assim. Sou pastor há 30 anos, né? Eu já vi gente chegar gritando, falando alto, e gritando, e esperneando no primeiro banco. E passa um tempo, já está no terceiro banco. E passam 5 anos, já está lá no meio da igreja. E passa 8, 9 anos, está lá na última cadeira. E passa mais um pouquinho, quando vou ver, está em pé, lá do lado da porta. E passa 2, 3, 4 cultos, cadê o cara? Nunca mais o via. Você acha que em 30 anos eu nunca vi isso? Você acha que Esses são os que eu chamo de lata vazia. Já viu falar essa frase? Lata vazia, que só faz barulho. Vazio, não tem nada dentro. Olha o que Paulo disse, ó. Hebreus 6, olha lá, ó, verso 11. Ó. Desejamos que
mostre o mesmo zelo até o fim. Não adianta chegar com tudo, gritando, falando em língua, sapateando, e depois de 3 anos voltar para o mundão. Escapou isso aqui. Mas não está cheio de gente que faz isso? Não precisa falar o nome não, vai quem já conhece. Já viu alguém fazer isso? São crentes que têm tempo de validade. Igual massa de tomate. Uma mulher, uma vez, uma pastora, serviu a Deus por 10 anos no ministério. Aí acabou um culto, ela falou assim, apóstolo, graças a Deus, estou indo embora. Eu falei, embora para onde? Eu já servi a Deus por 10 anos, agora eu vou... Eu falei, você vai tirar férias? Ou você vai aposentar? Que vergonha, hein, meu? Crente por 10 anos. Meu. Deus é Deus só por 10 anos? Crente, o predestinado, né? O predestinado, o eleito verdadeiro, ele não tem data de validade. Nele está carimbado assim, ó, vida eterna. Como é que o cara pode ser crente por 3 anos? Meu? Como é que você pode ser crente por 5 anos? Como é que você pode ser crente por 10 anos e parar? Que cabeça de jumenta é essa? Longe de mim. Eu prefiro morrer do que parar de servir a Deus. Pelo menos eu morro servindo. Vamos parar de servir a Deus, irmão? Por 15, por 20, por 30. Já vai para 30. Mas eu não estou pensando em parar com 35, com 40. Ô pastor, mas quando eu vou parar quando eu morrer. Com 50, com 80, com 200, sei lá. Aí eu vou morrer, e aí vou falar o que Paulo disse. Ó. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu vou falar isso aí. Não é amanhã que eu vou falar, tá? E nem a semana que vem. Mas eu vou falar. Lá na frente. Vamos terminar com Hebreus 6,11. Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim, para a completa certeza da esperança. Não desejamos que vos torneis preguiçosos. Indolentes é preguiçosos. Teve uma irmã que falou assim, para minha vergonha, né? E para vergonha do evangelho, teve uma irmã que era da lei, conheceu a graça, e um dia ela me falou assim, apóstolo, antes, quando eu era da lei, eu não perdia um culto. Nossa, quando eu era da lei, eu não perdia um culto. Depois que eu conheci, que eu entendi que não perde a salvação, nunca mais veio congregar. Que vergonha, não é uma vergonha? Ela foi isso para mim. Apóstolo, quando eu estava numa igreja da lei, eu não perdia um culto. Mas depois que eu conheci, depois que eu entendi que não se perde a salvação, que vergonha, não é uma vergonha? É vergonha por quê? Olha aqui o Hebreus 6, ó. Olha o Hebreus 6,12. Não desejamos que vos torneis indolentes, preguiçosos, mas que sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Amém? Uma salva de palmas bem bonita ao Senhor. O assunto hoje foi entendendo Hebreus 6. E se você que não tem ainda os livros MGA, ó, o Rei de Tiro vai grátis, tá? O Provérbios de MGA vai grátis. Aqui, ó, o volume 7 se você não tem, o volume 6 se você não tem, o volume 5 se você não tem, o volume 4 se você não tem ainda, o volume 3 se você não tem ainda, o volume 2, e se você não tem ainda nenhum, esse é o primeiro, tá? Você sabe aonde encontrar. Esses livros não vendem em nenhuma livraria da face da terra. Só se quem adquiriu foi lá levar na livraria para vender o dele. Mas esses livros não tem, tá bom? Uma salva de palmas ao Senhor e até domingo pela fé. Graça e paz, graça e paz, graça e paz.